Jesus o ano todo, né? Mas nós estamos no mês de dezembro, que a gente tratou de entender que seria o Natal. E ainda mais que hoje, eu nem sabia quando nós marcamos, que hoje é o dia 8 de dezembro, né? Dia de Nossa Senhora, né? Então, antes de falar de Jesus, eu vou falar um pouquinho de Maria, porque ela teve um papel preponderante nessa caminhada. Nessa mensagem nós falaremos hoje, ela foi a primeira a receber a mensagem do anjo Gabriel, né? Que quando chega para ela e diz: Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. E é importante que a gente observe que nesse momento Maria era uma mulher simples, uma mulher do povo, vivia com os vestimentas muito simples, mas ela imediatamente ela aceitou a missão que lhe foi confiada por Deus. Então ela diz: faça-se em mim a serva do Senhor. Então a gente às vezes lembra, e eu já vi um expositor falar isso, que às vezes a gente chama alguém para fazer um trabalho, no próprio doutrina, assim, quem sou eu? Eu ainda não estou preparado para isso, ainda sou muito... Ela não titubeou, né? Imediatamente aceitou a missão que lhe foi confiada, não é? E dali ela tem a sua trajetória. Então a gente só rememorando esse momento da anunciação e depois já caminhando para o nascimento, que eles tiveram que ir a Belém para fazer responder ao censo, né, que é mais ou menos o censo de hoje, que hoje eles vão na casa da gente. Antigamente eles tinham que se deslocar para grandes distâncias, para ir no centro para fazer essa contagem. E sem ter onde ficar, eles, em condições muito humildes, não tinham nem como pagar e nem tinha acomodações para eles. Foram ter a um estábulo, onde estavam os animais que lá estavam à noite. E naquela época também lá nessa região, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio, não é? E o professor Luiz Maurício, eu acho que você deve conhecer o professor Luiz Maurício, né? Ele é um historiador, ele fez uma pesquisa muito interessante e que ele nos diz que a gente faz o presépio bonitinho, carneirinha, o presépio, o local onde foi escolhido para o nascimento de Jesus, era um local de muita dificuldade. Ali tinha esterco, urina dos animais, mas foi ali onde Jesus foi nascer para mostrar a sua humildade, né? Então ele nasce ali, e mais importante, no momento que ele nasce, que ele vem à luz, há um movimento celeste, né, que até os animais compreendem a situação e vê aquela criança nascer ali sem ter com que se agasalhar. A história conta que eles se aglomeram para um corpo dele, dos animais, dos carneiros, os bois que ali estavam, aquecerem aquela criança que ali estava por nascer. Então é esse momento. E coube a essa criança esse trabalho todo que nós vamos e vemos até hoje, né? Como a página que a companheira leu, que é o nosso guia e modelo aqui na Terra, né? E esse assunto é tratado no capítulo 2, versículo 14 do Evangelho de Lucas, onde nós encontramos uma mensagem que a gente ouve essa mensagem e às vezes passa desapercebido da grandeza dessa mensagem. Por isso que a gente intitulou como uma grande mensagem. E qual seria esta mensagem? No momento que aquela criança vem à Terra, aquele espírito vem à Terra, né, ouve-se a voz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É uma frase que a gente repete várias vezes, nós estamos repetindo várias vezes. Então, se a gente nos detivermos a cada item dessa mensagem, há um ensinamento aí para nós,
que é essa mensagem que que Deus nos traz através daquele anjo guardião que todo momento acompanha o nascimento de Jesus e até a sua fuga para o Egito. O anjo Gabriel continua ajudando, orientando José e Maria naquela caminhada. Então, nós sabemos que tanto José, que era um carpinteiro, como Maria, eram pessoas muito simples do povo, não é? Então a gente, quando faz a Maria de olhos azuis, aquele manto azul cheio de estrelinha, não tinha nada disso, não, era uma coisa muito simples. Tem uma historiazinha árabe, que até que hora que eu vou? 8h30. Então tá bom. Então, dá para contar a historinha que está lá no Evangelho, né? Fora da caridade não há salvação e fora da verdade não há salvação também. Então, nessa história aí, os árabes contam que quando da fuga de José com Maria para o Egito, eles foram caminhando e que o anjo Gabriel teria advertido a Maria, disse: olha, fale sempre a verdade, fora da verdade não há salvação. E Maria caminhou, e quando chega em determinado local, pela caminhada, encontra a escolta, né? Aquela seriadura de hoje que a gente vê aí no trânsito, né? Aqueles momentos que as pessoas estão controladas ali pelos policiais. Então lá encontraram aqueles soldados, e o soldado pergunta para eles: quem são vocês? Maria diz: eu sou a mãe do Filho de Deus. O guarda, o soldado, olhou para aquela mulher com aqueles andrajos, com aquela roupa simples, naquela situação, um burrico, que onde já se viu mulher, mãe, filho de Deus, onde essa aí é a mãe de Deus aonde? Diz: vai embora, vocês não têm cuidado. Então por isso que tem essa mensagem que diz que fora da verdade não há salvação. Ela falou a verdade e eles liberaram. Então eles contam essa verdade, essa historinha. Isso é para mostrar que a missão tinha que ser cumprida. Então ele vai para o Egito e depois volta. Mas aí nós voltando aqui à frase que diz assim: esse cântico expressa o programa de Deus acerca do apostolado que se reservaria ao mestre nascente. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, paz na terra e boa vontade para com os homens. São 3 princípios que aqui está nessa frase. Esses 3 princípios é que nós vamos conversar hoje. Então diz assim: esse louvor sintetizaria a plataforma do cristianismo inteiro, não é? Então essa é o nosso lema que a gente deve seguir, né? Há muitos anos eu frequentei uma casa espírita que ela não era muito kardecista, não, era misturada, mas no salão tinha assim: fora da caridade não há salvação. Eu gostava muito daquela frase, eu era jovem ainda e via aquilo, gostava. Mas glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade, é muito importante essa frase, essa mensagem. Então diz assim: esse louvor sintetizaria a plataforma do cristianismo inteiro. São esses os enunciados: glória a Deus nas alturas é um, paz na terra é outro, e boa vontade para com os homens. Então, primeiro é a nossa responsabilidade para com Deus, não é? Nós temos que nos reverenciarmos a Deus, né? Então ele diz aqui: assim o enunciado glória a Deus nas alturas significa o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo. Nós não podemos ter outro Senhor, outro, né? Tem gente que às vezes devia, tem lugar que fala: não, porque tal entidade faz isso, só que nós temos só um Ser Supremo que nos conduz e nos guia. Então, por isso a frase glória a Deus nas alturas, porque esse que é o nosso, a entidade a quem nós devemos nos reverenciar. Continuando, ele diz: quanto ao enunciado paz na terra, traduz aí é que está, aí já é mais com a gente, a nossa responsabilidade aqui na terra,
Entendeu? Ó, paz na terra, quanto ao enunciado paz na terra, traduz a fraternidade que nos compete em incentivar, não é? Olha, a gente tem uma responsabilidade de ser fraterno para com o outro, com quem nós convivemos, porque às vezes a gente é muito mais fraterno, às vezes, até com os que estão mais próximos da gente, mas com os outros a gente não se importa muito, né? Eu lembro uma vez, Maristela teve lá na nossa casa, e você falou uma coisa que eu gravei, que ela disse assim, às vezes você vê um acidente na rua, você diz, graças a Deus não é nada meu, Ninguém conhecido. não é meu, nenhum conhecido, não tem problema, né? Isso é falta de solidariedade. Pelo menos uma prece para aquela pessoa que ali está, a gente pode fazer em pensamento, não é? Não dizer, não tem nada comigo, não é meu filho, não é meu parente, não é? Eu lembro um companheiro que dizia que a gente só vê as coisas dos cancelos das nossas casas. Até onde vai aqui, meu, dali para lá não me interessa, não é? Então isso é falta de fraternidade. Então esse é um dos compromissos que Jesus vem nos chamar a atenção, que nós devemos caminhar. A gente faz isso com naturalidade? Não, nem sempre, não é? Não se faz, mas é uma meta que nós devemos seguir. E se a gente assim não fizer, a gente está devendo, não é? Então ele diz, compete-nos incentivar a fraternidade no plano de cada dia para com todos, né? Todos aqueles que aparecem no nosso caminho, que a gente gostaria de ter só pessoas boazinhas igual a gente, né? Igual a gente, tudo tem que ser igual a mim, para ficar todo mundo bem, né? A gente ia viver feliz da vida, mas nós encontramos pessoas diferentes, com dificuldade, com as nossas dificuldades também, que nós temos as nossas dificuldades. Então, é preciso que a gente atente para essa responsabilidade. E o Espiritismo está sempre a nos orientar nesse sentido. Essa é a importância do Espiritismo para nós, não é? Os outros falam assim, quanto é, Celso, você já faz psicografia, né? Porque faz muito tempo que você é espírita. Eu não faço nenhuma psicografia, nenhum espírito nunca veio fazer. Os outros, coitado, Celso é um médio fraco, porque não consegue nada, né? Mas é a busca da nossa, isso não é importante para nós. A gente, quando começa a ser espírita, a gente quer logo receber espírito, né? Quer dar comunicação, mensagem, né? Mas isso necessariamente não é para nós. Eu lembro uma companheira que ia lá na casa, fazia estudo lá com a gente, um dia, ela disse, olha, eu tenho lá em casa uma porção de mensagens que eu recebo em casa, então eu digo, que bom, minha filha. Aí ela queria que eu desse oportunidade a ela de, nas reuniões de quinta-feira, ela lia a mensagem. Eu falei, vamos fazer um negócio, você bota num caderninho, você vai anotando cada uma que você vai fazendo, um dia, né? Aí você mesmo vai olhando como é que está uma melhor que a outra, mas ela nunca mais voltou na casa também, porque ela não gostou da sugestão. Porque quando a gente é novo, a gente quer logo dar mensagem, né? Da consulta, aquela coisa toda. Então, não é isso que se busca no Espiritismo, é o nosso aprimoramento espiritual. Primeiro somos nós. Se a gente não consegue, de repente a gente passa por essa encarnação e ainda não conseguiu o que a gente queria, mas já é um esforço que a gente faz nessa caminhada, não é? Então, importante, a fraternidade é que tem que estar na mente da gente. E às vezes a gente vê, há uma mudança. A gente, quando começa a estudar o Espiritismo, a gente muda um pouquinho. Por pior que a gente seja, a gente é melhor um pouquinho, não é? Às vezes você até erra, mas depois você volta atrás. Então você às vezes se preocupa em tirar uma roupa para doar para alguém, não é? Primeiro a gente tira aquela que está muito rasgada e dá, depois a gente já tira uma melhorzinha, depois a gente vai limpando o guarda-roupa, não é verdade? Isso é fraternidade. Eu já conheço outras pessoas que dizem, não dá, não dou não. Aí bota, já viu que tem bazar em casa, né? Tem gente que bota bazar, então é o problema deles, mas que a gente, quando tem aquela intenção, já vai mudando,
né? Então é por isso que a gente, às vezes, com as crianças, tem que ensinar a criança a tirar um brinquedinho e doar, para ensinar, para ele não saber só reter. Esse é o estudo que a gente tem que fazer, essa é a questão da fraternidade, não é? Então, eu lembro meu filho, nós íamos no centro do João Luiz, lá em Joana de Ângeles, lá em Laranjal, e meus filhos iam, eram pequenos. Aí tinha umas crianças lá que ficavam lá, então eles se misturavam com aquelas crianças. Então um dia nós estamos lá, tinha um evento lá, não sei o quê, e meu filho comprava de tudo. Comprava, eu disse, para meu filho, você já está comprando tanta coisa. Ele disse, mas pai, não é para ajudar? Aí eu fui calei a boca, né? Bom, não era tanto assim, mas ele queria, né, ajudar, então é para você não quebrar essa intenção. E é aí que eu digo, nem todos os meus filhos seguem a doutrina. Eles dizem que simpatizam pelo Espiritismo, mas nem todos têm aquela missão. Mas fica um germe dentro da criança, dentro da pessoa. Então, o Tiago, meu filho, que tem até um comércio aqui em Maricá, de vez em quando ele ajuda o Naí, tem uma casa de repouso de idosos aqui em Maricá também. Ele, outro dia, conversando com um comerciante que foi entregar produto lá com ele, o homem doou cestas básicas, ele foi, então, pelo menos estou fazendo, isso é que é fraternidade. Ele não vem no centro, ele vem até, outro dia ele me trouxe aqui, mas fica aqui dentro dele, eu digo que fica um pouco de perfume, né, na mão que oferece rosa, né? Então isso é importante, isso é que é fraternidade. Totalmente, mas eles têm essa preocupação de tirar a roupa que ele não quer mais, doa, entendeu? Então, é isso que a mensagem que Jesus nos deixa, não é? A gente, quando chega perto do Natal, a gente gosta de dar presente para os outros, né? A gente, não, eu vou dar porque já me deu, né? Eu tenho que devolver para ele. Aí já inventaram o tal do amigo oculto, que tem preço, aquela coisa toda. Então, mas não é esse o sentido. O sentido é o tempo todo. Não é? O Natal é o tempo todo. Continuando, ele diz assim, e finalmente, o outro que então tem glória a Deus nas alturas, fraternidade para com todos e boa vontade para com os homens. A boa vontade é outro trabalho que a gente tem que fazer, que a gente às vezes nem sempre tem, e até pelas circunstâncias, às vezes a gente vai se envolvendo nesse emaranhado de situações da sociedade da gente, que às vezes você fica até desejando mal para resolver isso, tem que matar fulano, tem que fazer aquilo. Então, essa não é a mensagem que Jesus deixou para a gente, para ninguém, não é? Não existe religião séria, baseada no ensinamento do cristianismo, que seja a favor da violência. Impossível. Eu tenho que respeitar a religião de quem quer que for. E até quem não tem a religião eu tenho que respeitar. Essa é a boa vontade que eu tenho para com o outro. Não é? Não, vou destruir o centro do fulano porque ele não é da minha religião, porque aquele lá não tem Deus. Não é assim. Então ele diz, a boa vontade para com os homens, definindo nossas obrigações de serviço espontâneo. Né? O serviço espontâneo é o trabalho que se faz para atender aqueles que precisam mais. Ou também, ainda voltando para a casa espírita, tem gente que diz assim, por exemplo, lá, toda a casa espírita, né, no momento nós aqui estamos sendo assistidos por uma rede de espíritos. Aqui tem médicos, tem enfermeiros, estão nos auxiliando e às vezes tratando a gente o que a gente nem está percebendo, não é? Então, a casa espírita é um hospital, como é que o Carlinhos Conceição fala? O pronto de socorro. Pronto-socorro. Pronto-socorro, né? Então, os outros dizem assim, mas eu não vou ao centro espírita hoje, porque hoje é o último capítulo da novela, então deixa, a próxima vez eu vou. Mas quem tem esse compromisso não pode, porque você tem que estar lá com a casa aberta para que, se chegar alguém que precise de um socorro, lá está a casa aberta,
Não é verdade? Então você quer dizer, é o serviço espontâneo, você não vai ganhar nada com isso. Ninguém vai te pagar uma consulta, ninguém vai te dar um dinheirinho, não vai deixar você furar a fila no banco. É porque acontecia, eu tinha uma moça que frequentava o nosso centro, e ela era gerente do banco. Então um dia ela me viu na fila, um banco que estava muito cheio, e quis me tirar. Ela falou, meu filho, pode deixar, eu fico aqui. Porque isso também está errado, porque se tinha tanta gente na fila ali, eu quisesse furar a fila só porque eu sou do centro dela, na época eu dirigia a reunião, então eu estou fazendo um comércio, né? Então isso não é serviço espontâneo. Espontâneo é você fazer de boa vontade, com amor. Tem gente que diz assim, olha, mas eu sou médico, mas eu sou um médico bom. Então, mas é obrigação do médico que recebe salário para quê? É ser bom, ser consciencioso, atender bem a pessoa. O que ele fizer por acréscimo é mérito desse, aquilo ali é obrigação, não é? E tem gente que, não, mas eu já faço caridade, porque eu sou professor, dando aula às criancinhas pobrinhas e tal, né? Mas não está ganhando para isso? Então é obrigação, você tem que fazer bem. Agora, se você fizer além daquilo ali, é mérito, sim, não é? Então, por isso que ele fala do serviço espontâneo, um à frente dos outros. Um à frente dos outros é quem pode mais, tem que atender aquele que menos pode, não é? Muitas das vezes, e aí voltando à Casa Espírita, Dona Alcélia, foi a nossa presidente lá do centro, agora foi a fundadora do centro. Ela conta que um dia ela estava tão cansada que ela disse, não, mas eu tenho que ir ao centro porque vai ter passe, eu tenho que atender as pessoas. Aí foi, aí ela foi. Ela disse que quando ela sentou para dar o passe na pessoa, ela estava cansada, então ela percebeu que aquela pessoa que estava recebendo os passes estava transferindo para ela as energias que faltava para ela. Então, uns à frente dos outros. Às vezes a gente pensa que aquele que está ali precisa mais do que a gente, mas às vezes ele está ali para nos ajudar. Eu tenho uma colega falando assim, ele é seu professor, não é? Você não falou isso lá? Às vezes a gente tem alguém que é o nosso professor, faz a gente passar por circunstâncias para que a gente, né, possa caminhar. Então ele diz, olha, uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. Uns estão mais à frente, outros caminham manca, né? Uns mancam, outros caminham muito bem. Então a gente tem que voltar. Eu esqueci, foi uma vez na Olimpíada. Eu esqueci o país que foi a Olimpíada agora, esqueci. Mas eram as crianças, aquelas Olimpíadas, Paralimpíadas, né, daquelas crianças que têm dificuldade, né? Então eles saíram na largada, eles saíram correndo, uns com suas deficiências e tal, até que um dos meninos não conseguia acompanhar, caiu, ficou chorando. Os outros que estavam à frente voltaram e ajudaram ele a se levantar e caminharam com eles, né? E dizem que naquele dia o palco lá, o estádio, tudo repercutiu isso em palmas. Aí vem a frase, não adianta a gente caminhar para frente se eu estou deixando alguém para trás, não é? Nas mesmas condições minhas. Então às vezes você tem que parar. Eu queria lembrar o país que foi isso, mas agora não vem, que também a cabeça da gente não ajuda mais, né? Mas foi uma Olimpíada, Paralimpíada de um país aí, eu esqueci onde é que foi. Mas tudo bem, vamos caminhar. Então, assim, o Natal exprime e representa a renovação da nossa alma, né? O Natal não é o 25 de dezembro, a gente tem que pensar o Natal o ano todo. Não é? Se você tiver alguma mudança no Natal, ainda é bom, né? Se você não consegue o ano todo, mas pelo menos em dezembro, né? Porque nesse livro aqui, Segue-me, eu acho que foi aqui que eu li, que diz que no momento que Jesus vem à Terra, a paisagem social muda, não é? As coisas melhoram, o ambiente melhora. Aí eu lembro que uma página que eu li disse assim, os leprosos não são jogados no lixo,
já passa a ter locais que possa abrigar aquele tipo de pessoa, os velhos, aqueles que são inválidos, né, antigamente jogava-se no lixo. E com o momento do nascimento de Jesus, a coisa muda. Há um compromisso social. Aí você diz, não, mas não é tanto assim. Mas dizem que era bem pior. Hoje em dia nós estamos melhorando. Então ele diz, o Natal exprime e representa a renovação da nossa alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho, né? Dá trabalho, às vezes você fazer alguma coisa, você tem que haver, por exemplo, se você vai, como eu disse, alguém tem que abrir a casa, alguém tem que fazer a faxina da casa, tem sempre trabalho, nada é de graça no sentido que você não encontra pronto aquilo ali. Então, e por exemplo, se você quer fazer uma sopa para doar para as pessoas de rua, você vai ter trabalho, descascar. A gente quando servíamos sopa lá em São Gonçalo, então tinha um trabalho aos sábados que pessoas iam para lá. Não, primeiro iam naqueles sacolão, pegar, aí tinha no sábado, descascava. Quando a gente chegava lá no domingo, que estava tudo dentro da geladeira, com os saquinhos plásticos, cortadinho as verduras, olha que coisa bonita, não é? Eu e Sônia ficamos lá algum tempo fazendo isso, um domingo, né? A gente, cada um tinha um domingo para ir, mas era uma coisa bonita. Então, olha, não era o que fazia a sopa que era o mais importante, é quem preparou o caminho, não é? Foi buscar, depois tinha aquele que ia servir, não é? Então esse é o trabalho que diz aqui, ó, o Natal exprime e representa a renovação da nossa alma e do mundo nas bases do amor. Só por amor a gente consegue servir ao outro, não é? Se você fizer só por interesse, perde toda a beleza. Da solidariedade, né? Você se preocupar com o outro. Mas eu não posso dar nada, eu sou pobrezinho, mas pelo menos faz uma prece, pensamento bom para aquela pessoa. Isso tem valor, não é? E do trabalho. Sem trabalho a gente não caminha. Sem trabalho essa casa não estaria limpinha aqui hoje para a gente nos receber, né? Tudo envolve o trabalho. O trabalho é muito importante. Então continuando assim, nós sabemos que anteriormente os que se anunciavam em nome de Deus exibiam a púrpura dos triunfadores, né? Aqueles reis que atacavam o outro país e tinham o direito de pegar todos os bens dele, inclusive as pessoas, fazê-los escravos, mas eles eram tidos como herói. Mas não é esse herói que a gente quer. Jesus, ele veio à terra e os próprios judeus lá imaginavam que vinha um guerreiro. Aí ele veio pregando o amor entre os homens, a boa vontade. Quer dizer, não era nada disso que eles estavam esperando, por isso que eles o crucificaram, não é? Então diz, mas Jesus, que surge na manjedoura humilde, temos o divino vencedor, não é? Porque quem imaginaria que aquele menino que nasce lá no estábulo, no meio dos animais, naquelas condições, né? E é um vencedor, né? Mas não é esse vencedor que a gente vê, né? No próprio livro Boa Nova, Jesus é interrogado, como que você vai fundar o reino de Deus aqui na terra, ou pelo menos, quem é que vai te ajudar? Quem é? Ele procura quem? Ele procura os homens mais simples, as pessoas com todas as dificuldades que tinham, né? Aqueles 12 apóstolos que ele consegue, mas cada um com sua dificuldade. Pedro, né? E outros companheiros que lá estavam, mas Hanan diz para ele, quem é você para dizer que vai fundar o reino de Deus? Quem é? Que soldados é esses que você trará para se tornar um vencedor? Então aqui temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e humildes, para a revelação do bem universal. Então Jesus não procurou os
ricos, os que dominavam, ele foi naqueles, as pessoas mais simples, pescadores, e também aqueles como Mateus, como Zaqueu, não é? Que aceitaram o chamamento de Jesus e se transforma em seus trabalhadores, não é? E também, agora não vamos falar só dos homens, não, vamos falar das mulheres também, da Madalena, né? Que tem no livro é um livro que fala, é uma mulher, que agora não está me lembrando o nome dela aqui, acho que é a Fortuna de Tamar. Ela era uma mulher que era uma cortesã, e essa casa ficava na rua onde ia dar na casa do caminho. Então ela vivia nesse mundo, não é? Mas alguma coisa chamava a atenção dela para aquela casa. O que acontece lá? Que tal? Ela sempre, um dia ela pega e vai até lá, ela conhece e vê Pedro falando, ela se envolve naquilo, então ela tira o dinheiro que foi fruto e Pedro não quis receber, mas ela não, porque cada origem do dinheiro, que ele não quis o dinheiro, ele disse, mas você não quer porque causa da origem do meu dinheiro? E Pedro disse, não. E ela se torna uma dos trabalhadores da casa. Então Jesus não buscou as pessoas puras, as pessoas especiais, com todas as pessoas com suas dificuldades, que foram chamadas para o trabalho. Então é isso que ele fala aqui, para a revelação do bem universal. Então, ao contrário do que acontecia anteriormente, o momento do coração o coração passa a ser armado de amor e não da arma, né? Essa história de arminha, isso já acabou. Aberto ao encontro das almas. Na nova era, a era do divino Salvador, não mais se amaldiçoa, né? Não se condena e não se fere. Ao contrário, se fortalece as boas obras. Isso é que é importante, me chamar a atenção para o bem. Que às vezes a gente só vê o errado, o mal, né? Eu lembro, vocês conhecem essa expressão que diz que o bem é caminho calçado de veludo, né? Não faz estardalhaço, não chama atenção. E o mal não, o mal é a pessoa de tamanco em cima de um telhado de zinco, né? Faz um barulho danado. Então o mal chama muito mais atenção. Isso é um dirigente espírita lá em São Gonçalo que ele usava muito essa expressão. Então é verdade, que às vezes a gente só se detém no errado, a gente só chama atenção para o mal. E o bem, você esquece. O coração tem que ser armado, mas de amor, aberto ao encontro das almas. Você não pode criar obstáculo para receber aquele outro. Na nova era, a era do divino Salvador, não mais se amaldiçoa. O Pai Supremo nos dá a nova era da segurança e tranquilidade do mundo. Derrama-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. Então é através de Jesus, tudo que a gente fizer. Aí tem gente que diz assim, eu lembro uma menina que era católica, morava perto da minha casa, ela disse, e eles estão esperando até hoje Jesus um dia aparecer lá na casa dela. Então ela disse que um dia ela teve assim uma expressão, achou um rapaz bonito batendo no portão, ela disse que era Jesus. Mas aí nós vamos lá aprender em Mateus que não é esse bonito, que Jesus quando bate na porta da gente é através do mendigo que lá está pedindo uma ajuda, não é verdade? Por isso que eu digo, às vezes a gente até erra, mas a gente tem que fazer. Aconteceu um caso esses dias mesmo, que lá na minha rua lá adiante tem um posto de serviço social, então essas pessoas que envolvidas com crack, coisas, vão muito lá ser assistidos, então eles passam muito na rua. E a gente não bota o saco de lixo cedo, porque eles vão lá rasgar tudo para ver o que tem dentro. Então Sônia, não sei, pensou, botou cedo, aí Sônia viu e o rapaz está mexendo ali na coisa. Aí eu cheguei no muro, falei, ei companheiro, não rasga o lixo não, pode abrir e ver o que te interessa. E ele disse, não, pode deixar que eu não vou rasgar não.
Aí ele foi, só não tem um prato de comida para me dar, olha aí, né? Então o pretexto foi eu dizer para ele não rasgar o lixo, mas ele pediu um prato de comida. Aí nós íamos sair, e parece que naquele dia não tinha até muito, aí Sônia procurou lá, fez uma quentinha e tal, aí ele pediu uma garrafinha d'água também. Aí nós deu. Bom, aí que beleza, nós fizemos um bem feito, né? Quando a gente depois íamos sair, ele sentou na beira da calçada, comeu e tudo, largou a marmita, a colher, aí a gente já ficou com. Tá vendo? Aí é que aí escangalha o trabalho que a gente estava se achando. A gente estava se achando que tinha servido a Jesus. Mas quando eu falei, próxima vez eu não dou mais comida a ele. Olha aí, escangalhei tudo. Mas aí imediatamente eu pedi perdão a Deus, né? Porque estou contente da gente ter dado a comida a ele. Ele é não companheiro. Ele falava umas palavras bonitas, né? Companheiro, não sei o quê, papapá. Aí quando ele fez isso, eu digo, meu Deus. Aí eu fui lá na rua, peguei, fui lá, porque ele estava mexendo no lixo, por que o que ele usou não botou lá no lixo? Mas cada um é no seu cada um. Ele não está ainda nesse patamar. Eu aqui não posso estar me descendo ao nível dele, não é? Porque eu pareço que estou um pouquinho acima. Mas eu tinha um companheiro, foi até uma vez um estudo que a gente fez lá em Munjó, que ele dizia assim, um senhor, que às vezes a gente sai do centro espírita, né? Elevado, né? Toma, chega ali fora, já briga com o cara na rua, e xinga o outro, aí ele falou assim, você tomou um banho e chega lá fora, rola na lama. Não é? É a verdade, né? A gente tem que estar. Você sai daqui, parece que o mundo é uma beleza, né? Que palestra, né? Que bom, agora eu vou ser isso. Chega ali fora, muda tudo. E esse caso desse rapaz foi essa semana, né, Sônia? Né? Foi engraçado. Eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que aquele falou assim, quando foi que me procurou? Jesus disse, quando foi que me procuraste, eu não lhe atendi, isso foi por aquele que bateu na sua porta e você não atendeu. Então a gente tem que estar muito ligado, tem que estar com as antenas ligadas, né? Eu vou encerrar um pouquinho, que eu queria ler um cartão de Natal que Meimei mandou para nós. Então, quando eu vou fazer estudo, eu perco tanta coisa que aí depois eu tenho que me adequar ao tempo, né? Então, como a mensagem de Jesus, tem um cartão de mensagem aqui de Meimei muito interessante. O nome é Cartão de Natal. Esse meu livrinho de Meimei, que vocês veem, olha a velhice dele. Ele é muito velho, deve ser dos anos 90. Então, o Cartão de Natal, ela diz assim, ao clarão do Natal, em que te acorda a música da esperança, escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesse uma harpa de ternura escondida no peito. Então, olha aqui como ela diz, alguém que acende a generosidade da gente, né? Quando eu me dispus, olha, a gente não tinha feijão, não era, Sônia? A gente não tinha, aquele dia não tinha mais nada. Eu falei, meu amigo, nós não temos. Nós íamos sair já. Aí Sônia foi lá, pegou lá, descongelou lá e fritou. Eu falei, quer um ovinho frito? Aí, mas tinha carne. Sônia, eu sei que tinha lá, mas não era um prato, feijão, arroz, porque não tinha. Ele até vai dizer, um casarão desse aqui, mentira que não tem feijão, arroz, mentira. Mas naquele dia não tinha. Então, é isso aqui, acende a estrela da generosidade. A gente não pode perder a oportunidade que nos aparece. Né? Que diz que a oportunidade é uma coisa que acontece 70, igual para o planeta Rally, né? Que só passa de 70 anos. A oportunidade é aquela, se você não segurar ali, ele vai embora, não volta mais. Então, acende a generosidade nos olhos e te adoça o sentimento. Né? A gente às vezes
está com muito amargo, não é verdade? A gente tem que adoçar nosso sentimento, olhar a coisa com outro olhar, né? E olha, vejam que eu estou falando isso aqui, eu não estou falando isso para vocês, não, são nós é que precisamos disso, todos nós precisamos. Então diz, sim, é Jesus o amigo fiel que volta. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis ao recordares as canções maternas que te embalaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecido, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro das velhas afeições que te parecem distantes. Então a gente tem que agradecer. Tudo é muito importante para a gente. O professor que nos deu as primeiras letras, que nos encaminhou, então isso que ele fala aqui, o pai que te acolheu, a mãe que te deu o seio, né? Então isso é, contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória, entretanto, verga-te ao peso das lágrimas que te desafoga o coração, em que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalho aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e a luz para os que jazem nas trevas. Nem sempre é a busca material que se quer, não. Às vezes é uma palavra de consolo, de amor, não é? Às vezes a gente não consegue isso. Eu lembro de uma pessoa, não tem aquele que a pessoa telefona para pedir, como é que chama, Sônia? Não. Telemarketing? A pessoa, eu sei que uma pessoa fez o curso lá na FERJ e tudo, sabe? Para atender aquelas pessoas, foi até lá no CVV. Eles foram até lá no centro também um dia. Mas eu conheço uma pessoa que fez o curso para ficar ouvindo a pessoa. Aí ela foi, porque ela tinha tempo, estava aposentada. Menina, ela brigava com a pessoa, ela discutia com a pessoa, e ela largou, que era pior, era uma briga. Ele disse que tinha um cara que toda noite ligava para ela, e eles dois brigavam. É assim, né? Eu lembro que ele foi, a CVV, né? Eles foram fazer uma palestra lá no nosso centro uma vez. E essa pessoa ficou toda boa, foi lá na antiga FERJ, onde é o EBEM hoje, lá em Niterói, na Marechal Coronel Gomes Machado. Ela fez o curso, fez tudo bonitinho, mas não conseguiu passar na prova. Ela disse que tinha um danado, toda noite ligava para ela, eles ficavam a noite toda discutindo um com o outro, ela querendo mudar a melancolia dele e ele respondendo. Quer dizer, às vezes a gente não está preparado também, né? Então, já para terminar, então ele diz assim, diz Meimei, não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo, sorri de novo para os que te ofenderam, é difícil, né? Abençoa os que te feriram, né? Divide o farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, 1 minuto só, oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, né, sobre ruínas e pontes abandonadas, estende um lençol macio aos que esperam a morte. E assim ele vai enumerando aqui. Está me ocorrendo aqui uma história dessas pessoas que ficam. Eu lembro um caso que foi relatado antigamente no jornal O Dia, um homem que ele foi um publicitário, uma pessoa muito bem posta na vida, mas ele teve tanta dificuldade, porque ele foi perdendo tudo, perdeu família, perdeu tudo, ele foi morar debaixo daquele viaduto ali, acho que até já derrubaram aquilo, é bem no centro do Rio ali, quando sai da ponte, aquele viaduto que tinha ali, que eu esqueci o nome agora. Então, ele estava numa situação tão ruim que um dia ele não tinha onde dormir, ele foi dormir ali debaixo, junto com os mendigos. Quando ele acordou de manhã, ele viu um daqueles que estava dormindo com ele, levantou,
botou uma água para ferver, foi no lixo, pegou esse saco de pó de café que a gente joga fora, ele pegou aquele do lixo, botou, pegou água, fez um café e dividiu com ele. Ele disse que aquele momento ali fez com que ele compreendesse que ele veio de um ambiente de pessoas tão bem, ninguém nunca teve um sentimento de ajuda para ele. E ele encontrou numa pessoa igual a ele, que está na situação, que dividiu o que tinha, mesmo aquela situação. Isso foi relatado em um jornal. Você lembra que o Gerson Simão Monteiro tinha uma página no jornal O Dia? Então, é onde você não espera que aquela pessoa ali fosse dividir com você. E ele que veio de um ambiente de pessoas mais ou menos bem aguinhoadas na vida e não sentiu um momento de solidariedade com aquele, só foi ver com aquele. Então essas coisas que então, para terminar, para eu ser muito educado, não perder o tempo, ela termina e diga assim, olha que os outros dizem assim, essa história de Natal é muito conversa fiada, porque os outros só ficam bonzinhos em dezembro, né? O resto do ano, todo mundo ruim, ninguém quer saber de ninguém, não visita ninguém, aí em dezembro todo mundo quer reunir, quer fazer comidaria, aquela coisa toda. Então ela diz assim, olha bem, me dá um conselho. Não importa se digas que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Mas pelo menos no Natal, é isso que ela quer dizer. Já que você não consegue nos outros 364 dias, que no Natal você consiga fazer isso. Ela diz, comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco. Ela quer dizer que o hábito faz o monge. Essa de tanto, um dia você vai melhorando, vai, né? Então, ela diz, de quando em quando e aprenderemos pouco a pouco estar com Jesus em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco. Mesmo que a gente não valha nada, não faça nada de bom, mas Ele nunca nos abandona. Né? Eu, quando era criança, tinha uma senhora que era ensinar a catequese a gente, ela disse, olha, se vocês cometerem pecado, seu anjo de guarda abandona vocês, vira de costas, mas a gente tinha um pavor danado, porque o anjo de guarda vira de costas para gente, não é? Então, mas ele, a gente mesmo errando, ele está com a gente ali, firme e forte. Então, para terminar, ela diz assim, vamos lá, e aprenderemos pouco a pouco estar com ele em todos os instantes, tanto quanto ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos sempre. Então, gente, que o Natal seja bom para nós, dentro de nós, que nos faça melhor, não é? E que nós nos esforcemos para ser melhor os 365 dias do ano. Mas se não conseguir, mas o esforço, né, é sempre bem visto pela espiritualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade e paciência de todos aí.